O capítulo 1098 do mangá de One Piece chegou com uma das histórias mais trágicas do mundo de One Piece. A gente tem diversas origens muito trágicas nesse universo, né? Falando de Chopper, de Nico Robin, mas aqui nós temos uma história também igualmente trágica, um dos capítulos que mais mexeu comigo emocionalmente falando, que aumentou muito mais a minha raiva que eu tenho ali dos Tenryubitos, né? E vamos falar sobre tudo desse capítulo no vídeo de hoje, mas antes, duas coisinhas. O Oda, no começo do capítulo, ele falou que ele não conseguiu terminar os desenhos e por isso estava tudo desgosto ali, né? Então a gente faz um apelo aqui pro Oda dar uma descansada, porque a gente vai esperar. Calma, Oda, descansa um pouquinho. Shonen Jump, deixa o cara descansar, pelo amor de Deus. O cara tá fazendo capítulo por capítulo, semana por semana, não para. Dessa vez ele nem conseguiu terminar, então Oda precisa de descanso. E uma outra coisa aqui de observação é que este capítulo confirma uma teoria que nós postamos aqui no canal no dia 26 de setembro em relação à idade real da Bonnie. Então nós acertamos mais uma coisa. Agora, recadinhos dados, bora pro vídeo. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e bora falar do capítulo 1098 de One Piece, que nos dá muitas respostas. Responde da relação do Kuma e da Bonnie com o governo mundial, com a Marinha e com o Vegapunk, mostra por que os Gorosei tratam a Bonnie como eles tratam ela ali, com uma linguagem mais carinhosa, né, uma linguagem mais próxima. Inclusive também o próprio Vegapunk trata ela de uma forma mais próxima, e aqui nós meio que tivemos todas essas respostas ali nas entrelinhas. Antes de eu começar a falar sobre isso, tenho que avisar vocês que tem spoiler do capítulo, obviamente, e também pedir para vocês se inscreverem no canal e curtirem, e depois recomendo que deem uma olhadinha na nossa teoria da real idade da Bonnie, porque cravamos mais uma, essa também estava certa. Bom, primeiro de tudo, o capítulo mostra o que aconteceu com a Jinny. Ela foi sequestrada pelo governo mundial porque um Tenryubito queria casar com ela, né? Ela era muito linda ali, acabou chamando a atenção de um Tenryubito, ele sequestrou ela para que ela casasse com ele, e ela ficou anos lá vivendo nessa relação ela era basicamente uma escrava, só que uma escrava que estava casada com um Tenryubito, né? Ela não tinha que fazer provavelmente os trabalhos que os escravos faziam, mas ela era uma escrava do mesmo jeito, também simbolizando toda essa opressão que os dragões celestiais jogam pro restante do mundo, com o governo e com a marinha também apoiando tudo isso. Então, por isso que o inimigo inesperado que sequestrou a Jinny foi chamado de surpreendente, foi uma surpresa ali pros generais, porque era alguém que deveria combatê-los nessas guerras, mas não que deveria fazer um ato desse de sequestro, né? Era uma pessoa do governo mundial da marinha, então isso vai surpreendendo cada vez mais. A Jinny ficou lá como esposa desse Tenryubito nesses anos todos, sequestradas, sem o pessoal do exército revolucionário saber o que aconteceu com ela, e nesse tempo o Kuma se tornou mais sério. Nos capítulos anteriores a gente conheceu muito mais do Kuma, desse lado bondoso dele, colocando ele como um dos personagens mais altruístas da obra e provavelmente também um dos favoritos de todos os fãs. E aqui a gente vê um pouquinho mais disso, só que não neste momento. Nesse momento ele estava muito mais violento, né? Ele estava muito mais tenso e desacreditado com o mundo, porque ele perdeu o grande amor da vida dele, ele nem sabia o que tinha acontecido com ela e ele nem tinha como trazê-la de volta. E nesse meio tempo o Kuma se tornou um dos generais mais agressivos do exército revolucionário, até o dia que a Jinny consegue contatá-lo. Ela diz que ela viveu como a esposa de um Tenryubito durante todos esses anos, uma escrava, e ela foi descartada porque ela contraiu uma doença raríssima, uma doença que a gente descobre que é mais rara que o chumbo branco ali que o Law tinha. Essa doença se chama escamas de safira, mais ou menos como uma escama gris para os fãs de Game of Thrones aí, só que a forma de contraí-la é um pouco diferente, né? Em contato com a luz natural, você acaba tendo a sua pele ficando com aspectos de safira, e esse episódio nos dá muitas respostas sobre a Bonnie e sobre o Kuma, por isso que eu gostei dele também ao mesmo tempo porque ele é muito triste, né, e muito chocante. Então, quanto mais você entra em contato não só com o sol, mas também com a lua, a sua pele vai tomando esse aspecto de uma joia, né, e vai ficando cada vez mais dura e você morre. É uma doença incurável porque ela é extremamente rara. Nesse episódio aqui, nesse capítulo, a gente vê que muitos dos médicos nem sabiam do que se tratava. Então, a Jinny, ela usa suas últimas forças para levar a Bonnie para o reino de Sorbete, ainda bebezinha. A Bonnie, então, ela é filha de um Tenryubito, tá bom? Então ela tem sangue de dragão celestial, além do sangue da Jinny. E ela consegue contatar o Kuma, ele vai até lá e começa a criar a Bonnie como filha dele. Inclusive, ele é a única figura de pai e mãe que ela tem, porque ela não pôde ver a sua mãe que se sacrificou por ela, né? A gente tem diversos exemplos de sacrifícios maternos e paternos aqui na obra, como o Ace, por exemplo, a própria mãe do Sanji também, que se sacrificou para que seu filho pudesse ter as emoções que os irmãos dele não tinham. Então, mais um sacrifício aqui extremamente nobre de uma mãe para um filho, dessa vez com a Juri Bonnie
sendo salva pelas últimas forças que a Ginny teve. E aí no momento em que o Kuma volta, ele começa a criar a Bonnie e ele sai do exército revolucionário, mas às vezes ele volta para ajudar em algumas guerras e em treinamentos. Inclusive a gente vê em um quadro ali ele treinando o próprio Sabo, né? O Sabo sempre falou, inclusive em um capítulo que ele encontra a Bonnie lá em Marijoa, quando eles tinham invadido a Terra Sagrada, ele fala do Kuma ser uma pessoa extremamente amável, extremamente carinhosa, e aqui a gente vê que ele tinha essa relação de um mestre e aprendiz ali também, né? Ele aprendeu com os líderes do exército revolucionário, inclusive com o próprio Kuma. E aqui o Kuma ficava indo às vezes no exército revolucionário e voltando, né, para ficar ali com a Bonnie, para criar a Bonnie. A primeira vez que ela falou alguma coisa foi papai para ele chorou muito. E o Kuma, ele é um personagem extremamente fascinante, por isso que dá até vontade de a gente chorar também, porque ele é sim o personagem mais carinhoso da obra de One Piece, o mais altruísta de todos, né? A gente tem muitos personagens bondosos aqui, mas o Kuma, ele é sei lá, sabe, é uma joia que o Oda escolheu para criar aqui e vem se tornando cada vez mais popular entre os leitores da obra. A gente sempre ouviu falar que ele era muito carinhoso, que ele era muito bonzinho e tudo mais, e agora a gente tá vendo o motivo de tudo isso, dessa ser uma característica que realmente vale você ressaltar. Por quê? Porque ele tomava a dor das pessoas para ele próprio, para que elas não tivessem essas dores de novo, semana a semana, né? Então ele sempre cuidou do seu povo. Quando ele entra para o exército revolucionário também é com esse objetivo nobre de libertar escravos. Ele nasceu como um escravo, mas ele não se deixou abater por isso, sempre foi também, ele tentava sorrir quando podia, né? Sofria as dores dos outros, e aqui ele entregou toda a sua vida para cuidar dessa criança, que era a criança da mulher que ele amava, mas não era filha dele. Agora é sim filha dele, ela chama ele de papai, ele também sempre chamará ela de filha. Então eles são sim pai e filho, não biologicamente, mas a vida, né? Pai é quem cria, a gente sabe disso tudo. Então, mais um capítulo que mostra todo esse lado. E o Kuma tá lá criando a Bonnie até o momento que ele descobre que ela também tem essa doença, né? Essa escama de safira. E a primeira safira que aparece nela, né, é uma pedrinha aqui embaixo do olho, e até por isso nós temos o nome revelado de Jewelry Bonnie. Jewelry Bonnie é Bonnie joia, né, digamos assim, e é por conta disso. O Kuma, com toda a sensibilidade dele, conseguiu transformar uma doença em algo para Bonnie se orgulhar, né? Uma joia rara. E isso está no nome dela, Jewelry Bonnie. Então é muito legal também ver esse ponto. E aí ele sai buscando médicos para tentar achar uma cura, porque ele não pode perder outra pessoa que ele mais ama nesse mundo para a mesma doença que tirou a Ginny dele. Aqui nós temos a confirmação de que Bonnie atualmente na obra de One Piece tem 12 anos, então acertamos a teoria que está toda explicadinha aqui. Depois assistam lá para ver essa cravada magnífica. Nesse meio tempo a Bonnie ficou lá dentro da igreja, ela não podia sair de lá porque ela não podia entrar em contato com luz natural, e ela leu muito, né? Então ela descobre muito sobre o mundo de One Piece, descobre sobre as Ilhas do Céu, que o Kuma aparentemente nem sabia, talvez ele soubesse, estivesse só brincando ali com ela, mas que ele aparentemente não sabia, então ela sabe muito, ela tem muita noção de navegação, e a gente vai vendo daqui. A gente também vê o lado comilão dela e o lado violento, né? A Bonnie, ela também é poucas ideias, sempre foi, e aqui a gente vê isso também com ela apavorando os molequinhos na igreja, um dos momentos que eu dei risada nesse capítulo tão triste. E aí, nós vemos que ele não achou cura nenhuma, e um dos médicos, o último médico, o único dos médicos que conhecia essa doença, falou que ela só chegaria no máximo aos 10 anos de idade. Obrigado, Oda, por já ter feito ela passar dessa idade, pra gente ver que ela já conseguiu superar pelo menos esse primeiro obstáculo. Ela tá curada? Talvez não, mas ela já superou esse primeiro obstáculo que o médico deu pra ela ali, de mais 5 anos de vida. A gente já passou 7 anos e ela está aí entre uma das supernovatas, uma das supernovas da pior geração de Monkey D. Luffy, uma das piratas mais infames do mundo de One Piece. Extremamente forte, respeitada, temida e perigosa. Então, isso daí pelo menos o Oda já não tirou da gente, não colocou a Bonnie agora com 10 anos de idade pra gente, puta, será que ela vai morrer? E aqui, isso explica toda a relação do Kuma com o governo mundial, com o Vegapunk. Por que que o Kuma deixou o corpo dele ser usado para experimento? Por que que o Kuma abriu mão de tudo isso? Por que que o Vegapunk, os Gorosei e o próprio Akainu tratam a Bonnie de uma forma mais informal ali, como se ela fosse uma sobrinha deles, uma criança que cresceu próxima deles? Porque o Kuma saiu buscando uma cura para essa doença, né? Aqui já vai para a parte mais da teoria e da análise do que do próprio capítulo, né? Porque isso aqui não está mostrado aqui ainda. E o último médico, ele citou a ciência, né? A ciência ainda não é tão avançada para isso. E onde você acharia a cura para algo que cientificamente ainda não foi descoberto? Com o Vegapunk, a maior mente do mundo de One Piece atualmente. Então, ele foi até o Vegapunk
pedir essa cura. O Vegapunk pode ter também entrado em contato com o governo mundial para ter os recursos para descobrir a cura, para salvar a vida da Bonnie, e em troca disso ele teve que dar uma resposta ao governo mundial. Ó, vocês deixaram eu fazer isso aqui, eu faço essa outra coisa. Ou ele enganou o governo mundial falando, eu vou trabalhar nos pacifistas, e aí em paralelo a isso ele foi usando também os recursos para criar a cura para a doença da Bonnie. O que a gente pode ter certeza aqui é que o Kuma se entregou completamente ao governo mundial para ser essa cobaia de experimentos para os pacifistas para descobrir a cura da doença da Bonnie. Foi por isso que o Kuma fez todo esse sacrifício e acabou com toda a humanidade dele. Ele se doou por completo pela filha dele. E por que o Kuma tá indo lá em Marijoa completamente ensandecido? Porque o último resquício de consciência dele provavelmente é um de vingança. Ele quer se vingar do pai da Bonnie, que é o dragão celestial, o Tenryubito, que sequestrou a Jinny e que ficou mantendo ela presa ao longo de todos esses anos. E por que os Gorosei chamam ela como uma criança, tipo sobrinha ali, eles tratam ela dessa forma? Por que o Saturno deixou ser esfaqueado por ela ali e só depois ele jogou ela longe? Porque provavelmente é porque ela tem sangue de dragão celestial ou porque eles tiveram um contato mais próximo com ela. No caso do Vegapunk, sim, ele passou anos estudando uma cura para essa doença e a Bonnie estava lá nos laboratórios com ele. Isso ela até mesmo já citou, então por isso que ele tem essa relação com ela. Ela nunca soube do sacrifício que o Kuma teve para que ela pudesse ser curada. Então por isso que ela quer descobrir tudo do Vegapunk e por isso que o Vegapunk não quer que a Bonnie entenda as memórias do pai dela, as memórias do Kuma, porque ela vai descobrir que ele abriu mão de toda a humanidade dele para salvá-la, né? E isso é uma coisa que ela jamais ia querer, ela jamais ia se perdoar se descobrisse que o pai dela basicamente morreu, né? Ele não tem mais consciência ali, deve ter um mínimo e por isso que ele tá tentando ir pra Marijoa de toda forma. Mas se ela descobrir o sacrifício que ele fez para curá-la, ela vai ficar completamente desacreditada, ela vai ficar completamente desiludida com tudo, porque foi por conta dela que ele já é esse robô atualmente, que ele já não é mais aquele humano mais carinhoso de todo mundo, aquele humano sonhador que um dia esperou encontrar o Joy Boy. Joy Boy agora está vivo, Joy Boy agora chegou, mas o Kuma não é mais o Kuma para poder vê-lo, apreciá-lo, lembrar das histórias que seu pai lhe contava ali e festejar com a sua amada filha. Então é por conta de tudo isso que nós temos esses diversos segredinhos aí que o Oda foi jogando, foi tudo respondido aqui. A Bonnie tem essa relação com o Vegapunk porque ela passou lá tempos para ser curada. Provavelmente isso também ajudou a Marinha a descobrir a cura de uma doença que deve só afetar lá na Terra Sagrada. É uma doença que não é conhecida na Terra de Baixo, né? Na Terra onde os humanos vivem, é só na Terra dos Deuses. A Jinny contraiu lá, a Bonnie nasceu lá e também contraiu. Então, o Vegapunk estudar essa doença em alguém que não é um dragão celestial, dá a ele mais liberdade. Ela tem sangue de Tenryubito, mas ela não vive lá. Então pode ter dado mais liberdade para ele e por isso ele conseguiu encontrar a cura de uma doença que só atinge dragões celestiais e conseguiu salvar muitos dos Tenryubitos, né? Aí de novo a gente entra em todo aquele conflito de coisas boas e ruins ao mesmo tempo, né? Ele acabou usando a Bonnie como experimento, curou ela, ótimo, mas nisso o Kuma foi meio que sacrificado e os Tenryubitos ali foram salvos. Alguém que a gente, convenhamos aqui, ninguém tem interesse de salvar nenhum Tenryubito, e cada capítulo que passa explorando mais esses dragões celestiais, mais satisfatório fica o soco que o Luffy deu no Don Chardos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um capítulo de muitas respostas, nos explicou muito sobre as origens da Bonnie, sobre o Kuma também, e fechou o arco da Jinny de uma forma extremamente dramática. Se faltou alguma coisa, comentem aqui que a gente faz mais vídeos, e também fiquem ligados porque se eu lembrar de mais uma coisa que ficou de fora do vídeo, eu vou fazer shorts para conversar com vocês também, e lá no nosso Instagram, todas as redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, a gente sempre vai atualizando sobre One Piece, sobre Marvel, sobre Star Wars, sobre tudo que vocês possam imaginar de cultura pop. Espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, não se esquece de curtir e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.